E hoje, quem está aqui comigo também é o doutor Leandro, para falar um pouquinho do congresso que a gente está promovendo para mudança de paradigmas aí dentro da medicina, associando a medicina ao ser humano integral, não vendo o paciente apenas pela sua doença, e assim vendo o paciente como um todo, né? Que ele participa de um meio em que ele tem que se interagir com esse meio da melhor maneira, né? Então, a gente vem falando da epigenética, vem falando da inteligência emocional, da atividade física, do controle da obesidade e das terapias que a gente vai falar nesse congresso. São terapias holísticas que ajudam as pessoas a mudar as crenças dela, mudar o tipo de pensamento que ela tem negativo. Ela consegue ressignificar isso para uma forma de que o meio não interfira tanto na saúde dela, como vem mostrando a ciência, como vem mostrando os trabalhos hoje. As pessoas têm que se conscientizar que o tratamento não está fora do corpo, não está nos remédios. O tratamento vem de dentro, a gente tem essa capacidade de cura, todos nós temos. Boa tarde, ele vai falar com você um pouquinho aí, Douglas. Um abraço. Tudo bem, professor? Olá, Douglas, tudo bem? Tudo, professor. Mais uma vez nós vamos começar daqui a pouco em relação aí no segundo bloco, você vai assumir, mas eu gostaria que o senhor também cumprimentasse aí os nossos ouvintes e nessa questão aí que nós levantamos aqui em relação à urologia e também à pandemia, eu já queria saber do senhor também assim, de que forma esse universo da terapia holística pode ajudar as pessoas, não só nessa área que o doutor Marcos mencionou aqui, mas em outras situações, limite que nós estamos vivendo de estresse psicológico e outros problemas que se tem no dia a dia numa sociedade moderna, doutor Leandro. Obrigado, Douglas, pela oportunidade mais uma vez, essa vasta audiência, né? Gostaria de cumprimentar todos. Como ele bem falou, o Marcos é uma pessoa que realmente admiro bastante, que ele toca na situação do todo, né? Então, muitos médicos e muita da medicina tradicional está focada somente nos sintomas e não na causa. E justamente como ele falou, como me relacionar com o ambiente, né? O que eu estou fazendo? Como é que eu posso ter um controle emocional, controle mental? Como eu posso encontrar o meu eu interior e conectar com o todo? Então, isso que é bem bacana, que a gente está vendo que existe uma corrente muito interessante aqui no Pará e está se expandindo, né? Principalmente na questão da alavancagem das práticas integrativas e complementares, que são essas práticas holísticas, entre aspas, né? Então, isso está se expandindo cada vez mais e a gente está vendo pessoas do alto escalão, como é o Dr. Marcos, né? Trabalhando nesse sentido, de saber que o ser humano é um ser integral, né? Em corpo, mente e espírito. E a gente precisa efetivamente trabalhar essas três, né? Essas três inteligências, né? Então, a gente precisa realmente alavancar cada vez mais essa situação do todo, do holus, do holístico. E terapeuta Leandro Souza, de que forma, por exemplo, a gente pode fazer isso no dia a dia? E também queria saber quais seriam as orientações, evidentemente, aí, para que a gente se aproxime, quebre tabus também, né? Que há uma questão muito, um momento como esse aqui, para a gente quebrar tabus também em relação a você ter a resistência a essa questão do holismo, da terapia holístico, de nós que fazemos parte do universo como uma grande energia divina, não é, doutor Leandro? Exatamente, nós somos centelhas divinas, né? Então a gente precisa saber que somos parte do Criador. E isso que é muito maravilhoso. O que a gente pode fazer na prática é nos encontrar interiormente. Então a gente sabe que as pessoas que praticam meditação, as pessoas que praticam uma respiração consciente, elas se alavancam no sentido energético. E energia é tudo, né? Energia, a gente é o ser energético, nós somos eletromagnéticos. Nosso campo do pensamento no nosso cérebro emite energia elétrica, né? O nosso campo do nosso coração, energia magnética. Então, esse eletromagnético a gente tem que estar lá em cima, né? Cada vez melhor. E como é que a gente pode fazer isso? Como eu falei, meditação, se interiorizar, né? Saber de técnicas novas que você possa alavancar isso. E também a questão de você se conectar com tudo. Eu sempre gosto muito de evidenciar
associar o yoga, por exemplo. O yoga transformou a minha vida. Foi onde eu comecei nas terapias holísticas em 2012, né? Depois eu fui professor de yoga e hoje eu estou mais como organizador de cursos e congressos. Então, no yoga a gente verifica o quê? A respiração e viver o momento presente, o poder do agora. Então, numa aula de yoga, você pratica, além das posturas, que são os asanas, você pratica uma respiração consciente, e aquilo ali, aquela aula, nada mais importa no entorno. Aquilo é o que você tem que fazer de melhor. A melhor postura, a melhor respiração, que você passa a se interiorizar e verificar a criatividade inerente ao contato com Deus. Sabe que você, sim, é um criador, juntamente com é um co-criador juntamente com o Criador. Você é parte, é uma centelha divina, como você bem falou, Douglas. Então, justamente isso. Então, a respiração consciente, meditação, uma alimentação balanceada, né, exercícios físicos. Eu posso até exemplificar aqui um livro que, se vocês puderem expandir para todos, que eu sempre falo nas terapias. Olha só, faça o seu milagre da manhã. O livro chamado Milagre da Manhã é impressionante, que você tem uma evidência que as pessoas que acordam mais cedo e dormem mais cedo, elas têm uma capacidade muito grande, e é estudado que essas pessoas ganham o mundo, né, os grandes pensadores. Por quê? Porque ela faz nesse Milagre da Manhã justamente meditação, atividade física, afirmações positivas, e faz uma boa leitura. Então, esse livro é especial. Olha, está mostrando o Marcos, o livro Milagre da Manhã, de Hal Elrod, H-A-L-L-R-O-D. Então, esse livro, ele é impressionante. Você, botando para funcionar essas 6 práticas, você vai se transformar. E eu tenho sempre indicado muito para os meus pacientes e clientes para que eles possam se autoempoderar e saber como se tratar. E esse livro faz a diferença realmente na vida da pessoa. Muito bem, terapeuta Leandro Souza. Agora eu quero perguntar ao doutor Marcos Queiroz em relação aí a como ele decidiu aí a começar aí para a terapia holística e cruzar com a medicina, mas ele fala isso após aqui o nosso intervalo. CBN Amazônia Saúde. Luzes vermelhas do estúdio para continuarmos aqui a agenda do CBN Amazônia Saúde desta sexta-feira, onde a gente está aqui em linha direta com o médico urologista, professor e cirurgião Marcos Queiroz, que está com a gente aqui para nos fazer agora essas orientações da área médica com a área e da terapia holística. Mas eu perguntei antes aqui para os nossos ouvintes, doutor, como é que o senhor chegou então aí e como o senhor faz no dia a dia para que os pacientes tenham um resultado, qual é a influência, qual é o bem-estar que as pessoas têm no seu dia a dia, que o senhor pudesse nos exemplificar aqui. Oi, Douglas. Excelente pergunta, Douglas. Eu hoje em dia me considero um médico muito mais completo. Por há 9 anos vim estudando e fazendo todos os cursos relacionados a essas outras terapias que a gente não aprende na faculdade de medicina. E isso começou quando eu percebi que os pacientes que você opera, ou que você trata com medicamento, alguns vão muito bem, você trata o tumor, ele resolve o tumor, mas alguns não. Você trata o tumor e daqui 2 anos esse tumor retorna, tem uma recidiva, ou você dá o mesmo remédio para o paciente e um responde muito bem, o outro não responde, ou não tem nenhum efeito. Eu percebi que eu, como médico, eu tinha alguma coisa que eu não sabia. E foi justamente quando eu comecei a ver que o ser humano, ele é, como diz a própria OMS, ele é corpo, mente, social e espírito. Então, se você não tiver um emocional, se você não tiver essa conexão espiritual, se você não tiver uma vida com qualidade emocional, as suas células, elas não respondem totalmente a medicações externas.
Isso a gente notou muito, isso foi muito bem visto na pandemia, que a medicina não é uma ciência exata. Você viu muita discussão do que uma droga funcionava, um kit precoce funciona, não funciona. Não. A medicina nunca vai ser 100% como as pessoas querem e alguns médicos também querem. Não vai ser, porque nós somos seres diferentes. E o que é esse integral? É tudo isso que a gente está conversando, mente, espírito, social, emoção, espiritualidade, o físico, né? Então, os remédios, eles agem no físico, mas se não tiver integrado com tudo isso que a gente está conversando, você não vai ter um tratamento 100% com aquela medicação. Né? Por que a gente tem mais de 15 remédios para pressão alta? Porque tem hora que um remédio não vai responder naquele paciente, aí ele passa para outro, aí associa mais 2, associa mais 3. Será que é só isso o tratamento? Será que é só dar o remédio? E eu comecei a ver que o remédio ele não está no externo somente, ele está no interno principalmente. Sim. Então, se o paciente ele não pegar essa autorresponsabilidade pela saúde plena dele, e que essa saúde plena ela envolve físico, mente, espírito e emoção. O psicológico é muito forte, né, nessa recuperação. Há estudos sobre isso. E isso já tem muitos estudos. Nos últimos 10 anos a medicina está se virando para isso, para você ter uma ideia, isso que a gente está conversando. Ter uma mente positiva também influencia muito no sentido de você saber que está em dificuldade, a gente sabe que é difícil. Já tem 44 cursos de medicina integrativa e pós-graduação nos Estados Unidos. O Brasil está se voltando para isso. Em alguns lugares, como Einstein, já tem o seu curso de pós-graduação nesse tema que a gente está conversando. E tem um autor que eu sempre gosto de citar, o Dean Ornish, um professor do Sloan Kettering de Nova York, que ele publicou que você mexer nesses hábitos, mudar a vida das pessoas, você mexe até no DNA, grupos de estudo. Tudo integrado, professor? Tudo integrado. Então, isso já está publicado, a medicina já tem dados para falar isso para os pacientes. Então, eu não vejo por que eu ser um médico que só dá o remédio e só trata com cirurgia. Hoje, meus pacientes, eles têm essa informação, a consulta demora 1 hora, porque a conversa é muito longa, mas você tem que ajustar e que ajuda muito as pessoas. Eu acho que todos os médicos tinham que entrar nessa vertente de ver o ser humano como integral. Mas aí teria uma mudança no plano de saúde ou não? Fica com o mesmo plano? Ou seria? Como é que estão fazendo no mundo isso aí? Porque demora mais Para você ter uma ideia, Douglas, isso que a gente está conversando, já tem um programa no SUS há alguns anos de integrativa. O problema é que dicotomia é muito grande, né? O médico, como ele não aprende essas coisas na faculdade, para ele isso não existe. Então, o holístico fica sempre como autoajuda, torce o nariz, até as próprias pessoas às vezes não acreditam nas coisas que a gente está falando. Então, até que todo mundo comece a entender que é assim que funciona, vai demorar, porque é mudança de paradigmas, né? Nessa região do planeta, no Ocidente, esses paradigmas vão ter que mudar. O Oriente não, a medicina chinesa, isso aí já é 5.000 anos que eles sabem disso. Então, isso já é isso que a gente está falando lá na CBN da China, não ia dar muito ibope. Mas aqui é bom a gente ter... É um diferencial, né, professor? Que começa com respiração. Quando a gente fala na respiração, às vezes o Márcio fica aqui rindo. Digo, Márcio, é importante. Não tem aquela coisa que a gente diz humildemente, ó, antes de fazer qualquer atitude, conta até 3, conta até 10. Então respira 2, 3 vezes. É muito importante, né? Respira, exatamente. Ato. Você mexe com a coluna, como o senhor estava falando há pouco aqui também da gente, né? Agora, professor... Para encerrar, quer acrescentar alguma coisa? Que eu ainda tenho que terminar aqui com o nosso terapeuta holístico, Leandro Souza. Qual é a palestra que o senhor vai fazer, então, nesse primeiro congresso? Eu vou falar, nesse congresso, eu vou falar exatamente disso. Os últimos 10 anos da epigenética, todos esses trabalhos publicados, tudo que já está provado que funciona e como as pessoas devem agir para mudar a sua saúde e ter um envelhecimento ativo cada vez melhor. A aula está fantástica, Muito bem. Acho que todo mundo deveria se inscrever nesse congresso aí,
que tem 16 palestrantes sobre o tema e vai ser online. Claro que a gente ainda não pode fazer o presencial, Sim. mas vai ser muito interessante, eu recomendo. Tá certo. Boa tarde para você, eu vou deixar o Leandro dar uma palavrinha final aí. Tá. Bom, Leandro, Opa! só para a gente encerrar aqui, a gente tem aqui 2 minutos, porque nós teremos daqui a pouco de novo o repórter CBN. Queria que você orientasse então aí quem tenha interesse, um outro tema que vocês vão, que está na agenda desse encontro, que você acha que é algo que possa nos ajudar em tudo que vocês pontuaram e resumiram aqui para a gente. Exatamente. Então, a gente vai apresentar para as pessoas, né, por um custo-benefício bem interessante, né, o Congresso Holístico Sem Fronteiras, com 16 temas que a pessoa pode dar aquele clique e botar na sua vida para funcionar, né? Seja hipnose, programação neurolinguística, cura reconectiva, constelação familiar, paranormalidade, parapsicologia. Então, tudo isso e muito mais vai estar no nosso Congresso Holístico Sem Fronteiras. Quem queira realmente se inscrever por um preço módico, né, pode falar comigo, né, ou então entrar no site www.congressoholísticosemfronteiras.com e tira o BR, tá? Não tem. Então pode entrar em contato comigo no WhatsApp, né? Mas aí a gente verifica, né, pelo site as pessoas que realmente queiram fazer. Quais são as grandes vantagens, né, de fazer esse evento? A gente fez uma parceria, na verdade, o patrocínio da Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos, a ABRAT. Então, quem entrar nesse congresso, ele vai ser totalmente ao vivo, online, vai poder interagir através de perguntas com os palestrantes, né, como o palestrante Dr. Marcos. Olha só, quanta coisa tem que extrair de uma pessoa dessa. Então, Sim. as pessoas podem fazer, né, as perguntas sem problema, e depois ainda vai ficar gravado. Então, são 40 horas gravadas com selo da ABRAT, ou seja, quem queira se transformar depois num terapeuta holístico já vai ter 40 horas no bolso. E isso aí são 150 horas no total. Então, é praticamente um terço, né, para você ser um terapeuta holístico no futuro e poder até, quem sabe, ser profissional, né? Porque às vezes a pessoa tem aquele clique, né? Agora eu vou ser profissional para poder empoderar pessoas, ajudar a fazer um mundo melhor. E a gente está aqui para isso, né? Para interagir, para se comunicar. Muito bem. Da melhor modo possível. Sim, eu não sei se tem tempo, que eu me lembro que o senhor falou que mudou a sua vida. Você pode falar que mudou em que sentido? Porque é importante dar o exemplo. Quando a gente vence na vida, a gente tem que, né? Você disse assim, foi importante porque mudou a minha vida. Tá recordando o que falou para mim aqui logo no início? Exatamente, foi um mudou clique, totalmente. Né? E a gente, quando muda, é importante, a gente tem que celebrar isso, quando a gente muda para melhor. Eu tenho falado isso pro Márcio aqui, tá? Então, só pra gente, mas vamos falar depois do repórter CBN, já veio o repórter CBN aqui, não desligue que eu fiquei curioso em relação a isso, por gentileza. Tá legal. CBN.